Após 40 anos de um silêncio sepulcral, Daniel Biassini, o homem que esteve ao lado de Romy Schneider nos seus dias mais sombrios e gloriosos, finalmente quebra o véu. Aos 76 anos, ele revela uma verdade brutal que o mundo se recusou a ver. Uma verdade que desafia a história oficial sobre a morte de uma das maiores estrelas do cinema europeu. Prepare-se, pois o que Daniel tem a dizer irá reescrever tudo o que você pensava saber sobre Romy Schneider, a eterna imperatriz do cinema. Daniel Biassini não foi apenas um esposo, ele foi o confidente, o porto seguro e o guardião dos segredos de uma mulher complexa e profundamente ferida. Ele assistiu a triunfos deslumbrantes e a tragédias que dilaceraram a alma, incluindo a perda devastadora do filho de Romy, David, e, por fim, a própria partida dela. Agora, com a sabedoria da idade e a coragem da verdade, ele decidiu que é hora de o mundo conhecer a Romy real, não a caricatura que a mídia construiu ao longo das décadas. Romy Schneider não era apenas uma atriz, ela era uma força da natureza no cinema europeu, um ícone de beleza e inteligência envolto em uma vulnerabilidade que desarmava corações. Mas por trás de cada sorriso glamouroso nas telas e capas de revista, havia um homem que testemunhou cada tremor de sua alma, cada triunfo e cada queda. Esse homem era Daniel Biassini, seu segundo marido e, acima de tudo, seu protetor silencioso. Por 4 décadas, Daniel manteve-se em um túmulo selado de silêncio, guardando os segredos da estrela mais luminosa e trágica da Europa. Ele está lá na noite infernal em que David, filho de Romy, morreu em uma tragédia cruel, e também na manhã de maio de 1982, quando ela, o amor de sua vida, não mais despertou. Agora, Daniel rompe esse pacto silencioso, não para criar mais mitos, mas para desvendá-los com uma honestidade avassaladora. O que ele revela não é um simples anedotário, mas um terremoto que ameaça derrubar tudo o do que acreditávamos saber sobre a lenda de Romy Schneider. Sua voz, calma, mas firme, levanta perguntas que ninguém ousou fazer. Por que o coração de Romy realmente parou? O que exatamente aconteceu entre eles após o acidente de David? E por que, mesmo décadas depois, após ter se casado novamente, Daniel ainda a chama de o amor que não soube salvar? Esta não é uma mera confissão. É o capítulo final de uma história que, para ele, nunca terminou, uma busca incansável pela verdade. Para compreender o peso de suas palavras e a profundidade de sua dor, precisamos viajar no tempo de volta ao momento em que um assistente se tornou marido e confidente, o único pilar a sustentar uma estrela prestes a colapsar, e entender o verdadeiro início de sua complexa história. A história de Daniel e Romy começou em 1973, um ano em que os destinos de ambos se entrelaçariam de forma inesperada. Daniel Biassini era então um jovem de 24 anos, um ítalo-francês de traços marcanates e uma presença serena e reflexiva que contrastava profundamente com o caos e o frenesi do mundo cinematográfico. Ele havia acabado de iniciar sua carreira como adido de imprensa para uma produtora, um cargo que o colocaria no caminho da estrela que ele viria a proteger. Naquele mesmo ano, Romy Schneider, aos 35 anos, já era a estrela dourada da Europa, uma lenda viva cujo nome ressoava em todo o continente. No entanto, por trás da fachada de glamour e sucesso, a jovem Cici, que havia cativado milhões, estava desmoronando por dentro. Sua vida pessoal era um turbilhão de tensões. O casamento com o dramaturgo alemão Harry Meyen havia afundado após anos de ciúmes e, segundo relatos, abusos, deixando-a em uma amarga batalha legal pela custódia de seu amado filho, David. Os tabloides,
que antes a idolizavam, agora a descreviam com crueldade impiedosa, pintando-a como uma figura frágil, caprichosa e instável. Foi no meio dessa tempestade perfeita que Daniel Biasini surgiu em sua vida, tornando-se, para ela, uma âncora inesperada e vital. Oficialmente, sua função era gerir as relações com a imprensa e a logística das filmagens de O Trem Letran, mas a realidade rapidamente transcendia essas responsabilidades. Extraoficialmente, Daniel logo se converteu no homem que sustentava o mundo de Rome, um pilar de estabilidade em sua vida conturbada. Quando Rome decidiu se estabelecer definitivamente em Paris, foi Daniel quem encontrou para ela um apartamento refúgio na Rua Bonaparte, um ninho de paz longe dos flashes e da curiosidade incessante da mídia. Ele geria suas chamadas, seus compromissos e sua imagem pública, mas também assumia uma responsabilidade ainda mais importante. Cuidava do pequeno David sempre que Rome precisava filmar no exterior. Sua presença era uma mão firme no meio do caos, de uma vida que não conhecia pausas. No início, o vínculo era puramente profissional, mas a intensidade avassaladora do mundo de Rome, um redemoinho de emoções extremas, não deixava espaço para a distância, aproximando-os cada vez mais, de forma inevitável. Daniel recordaria anos depois que Rome não buscava o glamour ou o barulho, mas sim o silêncio, a paz, e que ele, de alguma forma, conseguiu oferecer-lhe isso. Em 1974, Daniel já havia transcendido o papel de mero assistente. Ele se tornara seu confidente mais íntimo, seu salva-vidas emocional em meio à correnteza de suas ansiedades. Rome, constantemente perseguida pelos fantasmas da traição e do abandono, especialmente os da tumultuosa relação com Alain Delon, encontrou em Daniel algo que nunca antes tivera: estabilidade e compreensão. A diferença de idade, embora notável, parecia irrelevante diante da conexão profunda que se formava. Daniel era 11 anos mais jovem que ela, mas possuía a maturidade e a experiência de um homem que já havia vivido muito. Com ele eu me sentia jovem de novo, confessou Rome a uma amiga próxima, revelando a leveza que Daniel trazia para sua vida. Esse sentimento de renovação culminou em um passo significativo para o casal. Em dezembro de 1975, Rome e Daniel se casaram discretamente em Berlim Ocidental. Foi uma cerimônia íntima, desprovida de celebridades e do espetáculo que costumava cercar a vida de Rome. Ela desejava verdade, não teatro, e Daniel respeitou profundamente essa necessidade. A imprensa, ainda obcecada pela trágica história de Rome com Delon, mal deu atenção ao evento. Daniel, por sua vez, não se importava. Ele não havia se casado com a estrela, mas com a mulher que amava. No entanto, a felicidade na vida de Romy Schneider sempre pareceu chegar com uma data de validade, uma espécie de condição oculta que pressagiava a instabilidade. Daniel observava isso com uma calma resignada, percebendo que a tragédia, com sua sombra iminente, nunca estava realmente longe. Era como se, por mais que tentassem construir um refúgio de paz, o destino estivesse sempre à espreita, pronto para testar os limites de sua resiliência e a fragilidade de sua nova esperança. Na mesma noite de fim de ano de 1975, poucos meses após a discrição de seu casamento, a tragédia bateu à porta de Romy e Daniel de forma devastadora. Após uma intervenção dentária rotineira, Romy sofreu um aborto espontâneo, perdendo o filho que ambos esperavam com grande anseio. Ela queria esse menino mais do que tudo, confessou Daniel, ecoando a profundidade da perda. Esse golpe dilacerou o coração de Romy, deixando uma ferida profunda que demoraria a cicatrizar.
Foi um tormento terrível, mas, apesar da dor avassaladora, a vida teimosamente continuou seu curso. 2 anos depois, em 21 de julho de 1977, o destino ofereceu-lhes uma trégua, um vislumbre de redenção. Nasceu sua filha, Sara, uma criança pequena, prematura, mas forte, que trouxe consigo uma nova luz. Com a chegada de Sara, Rome parecia finalmente ter encontrado uma paz, que o mundo nunca antes testemunhara nela. Ela irradiava uma serenidade radiante, um brilho de esperança renovada. Daniel diria que, com Sara, Rome finalmente acreditava que a felicidade poderia durar, e por um tempo ela durou. Aqueles foram talvez os únicos anos verdadeiramente felizes de suas vidas, vividos entre a agitação de Paris e a tranquilidade de Saint-Tropez. Organizavam jantares pequenos e íntimos, visitavam os pais de Daniel nos fins de semana e desfrutavam de férias simples junto ao mar. Nesses momentos preciosos, Rome se despojava da persona de estrela e se convertia plenamente em mãe. Ela cozinhava refeições simples, cantava para Sara com uma ternura inigualável e dava longos passeios pelo jardim com David, criando memórias preciosas para o filho mais velho. Esses foram os anos mais belos. Daniel murmuraria, uma nostalgia evidente em sua voz. Contudo, a glória tinha um preço, e a carreira de Rome era implacável em suas exigências. Ela estava no auge, trabalhando com os maiores nomes do cinema. Enquanto isso, o trabalho de Daniel como jornalista e escritor também crescia, levando-o frequentemente ao exterior. Era uma vida de paradoxos, onde a felicidade doméstica tentava equilibrar-se com a voragem de suas carreiras. As separações, inicialmente esporádicas, começaram a se prolongar, tornando-se uma constante dolorosa na vida do casal. A distância física, inevitavelmente, começou a criar uma distância emocional ainda maior entre Romy e Daniel. Ambos corríamos atrás de algo, Daniel admitiu com uma honestidade brutal em suas recordações. Ela corria atrás da sua arte, da sua necessidade de validação. Eu corria atrás da minha independência, da minha própria voz no mundo. No meio dessas duas corridas incessantes, a estrutura familiar que eles haviam tão cuidadosamente construído começou a rachar, e os momentos de risada foram gradualmente substituídos por discussões e tensões silenciosas. Romy, uma alma de extremos, oscilava sem controle entre o êxtase e o desespero, arrastada por suas inseguranças mais profundas. Os fantasmas do passado, as memórias tumultuosas com Alain Delon, a dor do casamento com Harry Mahan, as perdas já sofridas e a pressão insuportável da fama voltaram a atormentar sua mente com uma intensidade renovada. Ela se via presa em um turbilhão de emoções do qual parecia não haver saída, buscando validação e fugindo de si mesma ao mesmo tempo. Daniel tentou, com todas as suas forças, retê-la, tentou ser a âncora, mais uma vez, oferecendo estabilidade em meio ao caos que a consumia. Mas as fissuras eram demasiado profundas, e a correnteza era forte demais para que ele pudesse segurá-la sozinho. Em 1981, após 6 anos tumultuosos de uma união marcada por altos e baixos emocionais, eles se divorciaram. Não foi ódio, Daniel esclareceu com um suspiro pesado. Foi esgotamento. Estávamos esgotados. Os dois sangrávamos feridas que não fechavam. O divórcio foi um golpe demolidor para Romy, que já carregava tantas cicatrizes invisíveis. Mas Daniel sabia que, de muitas maneiras, o impacto foi ainda pior para o seu filho David. O menino, que já havia passado por tantas reviravoltas na vida de sua mãe, veria seu mundo ser abalado novamente, perdendo a figura paterna estável que Daniel havia se tornado.
Mal sabiam eles que essa separação, dolorosa como era, seria apenas o prólogo para uma tragédia ainda maior e indizível que estava por vir. Para o adolescente David, então com 14 anos, essa separação dos pais foi insuportável, um choque que abalou sua já frágil estabilidade emocional. Ele tinha encontrado em Daniel não apenas um padrasto, mas uma figura paterna sólida e amorosa, algo que sempre buscou em sua vida turbulenta. Essa ruptura foi o prólogo, o prenúncio sombrio da tragédia que viria a acontecer pouco depois, marcando um ponto sem retorno na vida de Romy e de Daniel. É importante compreender que a dor que David carregava tinha raízes muito mais profundas, plantadas 2 anos antes, quando Harry Mahan, o primeiro marido de Romy e seu pai biológico, tirou a própria vida. Esse evento devastador mergulhou David em um luto complexo e, em meio ao turbilhão emocional de Romy, Daniel Biasini havia se tornado muito mais do que um simples padrasto. Ele se transformara na única figura paterna estável, a âncora que o menino conhecia e confiava plenamente. David, um adolescente sensível e carinhoso, adorava Daniel com uma devoção profunda. O vínculo entre eles era tão forte, tão genuíno, que após a separação de Romy e Daniel, David tomou uma decisão que partiu o coração de sua mãe. Ele implorou a Daniel para morar com ele, em vez de com Romy e seu novo companheiro Laurent Petain. Romy, devastada pela escolha do filho, aceitou, mas com uma dor imensa que a acompanharia. Foi um sim forçado, um sacrifício imposto pelas circunstâncias, que, segundo Daniel Biasini, perseguiria Romy para sempre com um sentimento de culpa e perda. O cenário para o desastre iminente já estava armado naquele verão de julho. David passava as férias de verão na tranquila casa dos pais de Daniel, em Saint-Germain-en-Laye, um subúrbio parisiense protegido por árvores e um imponente portão de ferro forjado. Aqueles dias de aparente calma, porém, escondiam uma cruel armadilha do destino, preparando o palco para o que seria o golpe mais devastador de todos. Naquela tarde abafada de julho de 1981, o sol brincava indolente pelas folhas das árvores do jardim de Saint-Germain-en-Laye, alheio à trama de um destino cruel que se desenrolava. David, com a energia vibrante e a despreocupação típicas de seus 14 anos, retornava de um passeio. Ao chegar ao portão, percebeu que havia esquecido as chaves. Um pequeno contratempo, algo que ele já havia se feito antes, sem pensar nas consequências, na pressa de um adolescente ansioso por voltar para casa, para o refúgio que Daniel havia proporcionado. Com a agilidade e a autoconfiança da juventude, David decidiu escalar o imponente portão de ferro forjado que cercava a propriedade. As hastes de metal, afiadas e projetadas para manter intrusos afastados, agora se transformaram em instrumentos de uma ironia brutal do destino. Seu pé escorregou. Um grito, talvez um suspiro abafado, cortou o ar da tarde, seguido por um silêncio perturbador. Um som que não era normal, que despertou Daniel Biasini de sua rotina, alertando-o para um perigo iminente. Ele correu, o coração já apertado por uma premonição sombria. A cena que se desenrolou diante de seus olhos foi um pesadelo inominável, que congelou o tempo e o ar nos pulmões de Daniel. David estava preso, suspenso, sua perna atravessada por uma das hastes de ferro que seccionara a artéria femoral de forma limpa e fatal. O sangue jorrava manchando o chão, as calças do menino e as mãos desesperadas de Daniel com a urgência terrível de uma vida que se esvaía sem controle. Ele estava perdendo muito sangue, escorrendo como uma fonte, Daniel relataria décadas depois, com a voz embargada, a lembrança ainda vívida em sua mente. Era uma quantidade inimaginável. Eu nunca tinha visto tanto sangue assim. Num desespero visceral,
e animalesco, Daniel caiu de joelhos ao lado do menino. Ele pressionou a ferida com as próprias mãos, sentindo o calor pegajoso da vida de David escapar entre seus dedos, em um esforço desesperado e inútil para conter o fluxo. Eu gritava por ajuda, mas não havia ninguém. Ele recordava, a dor ainda fresca na memória. Eu gritava o nome de David, tentando ancorá-lo à vida, tentando fazê-lo ficar comigo, tentando que ele não fosse embora. O desamparo era esmagador, a impotência torturante. Ele ainda estava consciente. Daniel continuava, a voz quebrando-se. Ele me olhava nos olhos, com aqueles olhos tão claros, tão cheios de uma pergunta silenciosa, e eu lhe dizia para aguentar, para ser forte. Eu prometia que a ajuda estava chegando, que tudo ficaria bem. Mas o sangue, o sangue simplesmente não parava, não parava. Os segundos se estenderam como horas. Cada respiração de David era um suplício, cada batida do coração de Daniel um lamento. A esperança se desfazia a cada gota de sangue, a cada promessa não cumprida. David morreu nos meus braços. A confissão de Daniel era um punhal, perfurando o coração de quem ouve. Ali mesmo, no jardim dos meus pais, antes mesmo que a ambulância pudesse chegar. Tinha 14 anos, apenas 14. É o pior que eu já vivi. A pior dor que um homem pode sentir, ver uma criança morrer assim. Meu mundo parou naquele instante. Aquele dia de julho de 1981 não foi apenas o fim trágico de uma vida jovem e promissora. Foi o epicentro de uma catástrofe que reverberaria na alma de todos os envolvidos, marcando o início de uma descida sem retorno para Romy Schneider. A promessa de felicidade se desfez em uma realidade brutal, e a sombra avassaladora da morte de David pairaria sobre tudo que viria a seguir, uma ferida aberta na alma de Daniel e de Romy, que jamais cicatrizaria completamente. Daniel Biasini, ainda em estado de choque, tentou reconstruir sua vida, mas uma parte fundamental dele ficou congelada para sempre naquela maldita tarde de julho. Você não retorna de uma dor assim, confessou ele, com a voz carregada de uma eternidade de pesar. Você apenas aprende a respirar em volta dela, a carregar o peso, mas a ferida permanece sempre aberta. Para ele, o mundo havia parado naquele instante, e por meses ele não saiu de sua casa, mal se alimentando, consumido pela perda e pelo trauma. Romy, por sua vez, estava destroçada por uma culpa e uma dor que a consumiam incessantemente. Frequentemente, ela ia visitar Daniel em seu refúgio de luto. Não havia palavras para serem ditas. Eles simplesmente sentavam-se um ao lado do outro, chorando em silêncio, unidos pelo horror que os havia despedaçado. Vê-la era insuportável, Daniel admitiu. O horror os unira na dor mais profunda, mas também os havia destruído de uma forma irremediável, criando um abismo de sofrimento entre eles. Mataram-no 2 vezes, ela gritou para o mundo, em um apelo desesperado à decência humana. Romy suplicou à imprensa que a deixasse em paz, mas as intrusões nunca cessaram. A mulher, que antes fora o rosto da elegância europeia, deixou de sorrir para as câmaras. Sua saúde começou a declinar visivelmente, como Daniel testemunharia mais tarde. A partir desse dia, Romy estava viva, mas já não vivia realmente, disse ele, resumindo a devastação. Cada vez que Romy e Daniel se viam, a ausência de David era uma terceira pessoa na sala, uma sombra gelada entre eles. Já não éramos 4, Daniel murmurou. Éramos 3. Era insuportável. A tragédia havia marcado o início de uma descida inexorável para Romy, uma jornada que, para ela, não teria volta. Menos de 1 ano após a morte devastadora de David, o coração de Romy Schneider, já tão fragilizado, também parou.
Foi na manhã de 29 de maio de 1982. Seu companheiro da época, Laurent Petain, encontrou-a sem vida em seu apartamento em Paris. Romy tinha apenas 43 anos. O mundo prendeu a respiração, chocado com a notícia da perda de uma de suas maiores estrelas. A imperatriz luminosa do cinema europeu havia se extinguido, e as circunstâncias de sua morte eram tão misteriosas quanto dilacerantes, dando margem a uma torrente de especulações. Os rumores explodiram imediatamente. Suicídio, overdose de drogas, depressão profunda. A imprensa ávida, sempre pronta para o drama, vendeu a história como o último ato de uma tragédia anunciada, uma conclusão inevitável para uma vida tão conturbada. Comprimidos foram encontrados perto de sua cama e álcool foi detectado em seu organismo. Para muitos, a combinação de sua imensa tensão emocional e os vícios parecia uma explicação suficiente para sua morte prematura. No entanto, Daniel Biasini, o homem que a sustentou durante seus anos mais frágeis e que compartilhou com ela a dor mais profunda que um ser humano pode suportar, nunca aceitou essa versão dos fatos. Não foi um suicídio, ele afirmou com firmeza décadas depois, rompendo finalmente o seu silêncio, que por tanto tempo manteve a verdade oculta. Não foram as drogas, não foi a loucura, o seu coração simplesmente parou. Daniel revelou que o público ignorava a verdade sobre a real condição de saúde de Romy. Após uma operação em 1980 para remover um rim defeituoso, Romy havia ficado física e moralmente debilitada, uma condição que a deixava extremamente vulnerável. Uma cicatriz de quase 30 centímetros em seu abdômen a lembrava todos os dias de sua fragilidade, não apenas como uma marca física, mas como um símbolo de um corpo que estava se rendendo, assim como sua alma destroçada. A isso somavam-se as dificuldades financeiras avassaladoras. Apesar de mais de 60 filmes e colaborações lendárias, Romy estava afogada em dívidas. O fisco francês exigia somas astronômicas, uma carga financeira que se somava ao seu peso emocional. Nos dias sombrios que se seguiram a 29 de maio de 1982, enquanto o mundo chorava a queda de sua imperatriz, Daniel Biasini fez o que sempre havia feito: protegê-la. Romy precisava de um escudo, mesmo na morte, e Daniel se tornou esse guardião. Sua filha Sarah, de apenas 4 anos, foi imediatamente cercada por um muro de silêncio, afastada dos flashes invasivos, das manchetes cruéis e do tumulto de uma imprensa que procurava respostas sensacionalistas em vez de compreensão. A prioridade de Daniel era clara: preservar a inocência de Sarah e a dignidade de Romy. Daniel organizou o funeral de Romy com uma solenidade discreta, recusando qualquer espetáculo e exigindo dignidade para a mulher que amou. Alain Delon, o primeiro grande amor de Romy e amigo leal de Daniel, foi um dos primeiros a chegar. Ele permaneceu horas sentado junto ao caixão, chorando em silêncio. Daniel não o interrompeu. Não havia ciúmes naquele momento, apenas uma dor compartilhada que unia os dois homens. Eles se pertenciam de uma maneira que eu não podia tocar, admitiria Biasini mais tarde, em um raro momento de vulnerabilidade, reconhecendo a profundidade do laço que transcende a possessividade. Contudo, quando os rumores, como veneno, começaram a se infiltrar na narrativa pública, distorcendo a imagem de Romy, Daniel não pôde mais ficar calado. A imprensa precisava de uma caricatura, a estrela destruída pelos comprimidos e pelo álcool. Fizeram dela uma caricatura, declarou ele furioso, em uma entrevista histórica para a revista Gala. Eles queriam drama, queriam uma mulher aniquilada pela celebridade, mas Romy não estava destruída, estava de luto, era humana, amava os seus filhos,
Essa é a verdadeira Romi. Ele estava determinado a restaurar a humanidade de Romi. Ao ver a cena, Biasini enfureceu-se. Jamais, disse ele com a mandíbula apertada. Ela nunca, nem uma única vez, deixou de atender uma chamada de David. Nunca. Daniel levou os produtores a tribunal, exigindo a retirada da cena e uma compensação. Ele perdeu o processo, apelou e perdeu pela segunda vez, mas o dinheiro nunca foi o objetivo. Eu só queria proteger a sua dignidade, declarou Daniel ao jornal Bild. Se não o faço eu, quem fará? Mesmo após os 60 anos, Daniel continuava a ser o defensor mais feroz de Rome. Quando lhe perguntavam por que continuava a lutar, por que não deixava os fantasmas descansarem, sua resposta era simples, rústica e profunda. Porque era a minha esposa, porque me deu uma filha e porque ela nunca pôde se defender a si mesma. E quando lhe perguntavam o que ele realmente recordava dela, o que guardava ele que o mundo não via, o seu rosto suavizava-se. Ela ria muito, ele dizia, quase num sussurro. As pessoas esquecem isso. Rome ria como alguém que sabia que a vida é curta e amava com paixão. Atualmente, Daniel Biasini desfruta de uma vida mais reservada no sul da França. Sua casa é um refúgio modesto, mas elegante, longe dos holofotes, um contraste marcante com o mundo de Rome. Daniel, ex-jornalista e roteirista, embora afastado da vida pública, é para seus conhecidos um homem de caráter íntegro, poliglota e metódico, perpetuamente assombrado pelas duas grandes perdas de sua juventude, David e Romy. Ele se casou novamente em 2003 com Gabrielle Eldridge, mas a sombra de Romy nunca se dissipou. Suas fotografias ainda adornam sua escrivaninha. A vida de Daniel é agora de simplicidade, dedicada à leitura, aos olivais e à sua neta, Ana Rosalie. Embora não escreva diretamente sobre Rome, seus textos abordam memórias, perdas e os fantasmas que nos acompanham. Rejeitou fortunas por suas memórias, pois as pessoas queriam escândalo, não a verdade. Essa não era a sua história. Ele acompanhou a distorção do mito de Rome na mídia, combatendo, inclusive judicialmente, filmes como 3 Dias em Quiberon. Embora tenha perdido, cumpriu sua promessa de proteger a dignidade de Rome. Daniel vive com o peso dessa promessa. Eu disse à minha filha Sara que sempre defenderia a mãe dela e eu o fiz. Décadas se passaram, mas a ferida permanece. Ele se indigna com a narrativa que retrata Romi como quebrada e instável. Eles não a conheciam, reafirma. Ela ria o tempo todo, amava caminhar descalça no jardim, vivia para Davi e Sara. Ela não era um ícone, era uma mãe. Para proteger essa verdade, Daniel manteve uma conexão discreta com o passado, sem amargura em relação a Alain Delon, que ele sempre viu como o primeiro grande amor de Rome, nunca uma ameaça. Éramos 2 homens em 2 capítulos diferentes da vida dela. A defesa silenciosa de Daniel, no entanto, cedeu espaço à luz, após a publicação do livro de sua filha Sara, A Beleza do Céu. Ver Sara confrontar a ausência da mãe com tamanha honestidade comoveu Daniel profundamente. Ela devolveu a alma a Rome, declarou. Devolveu a mulher, não o ícone. Hoje, Daniel dedica-se a formar jovens escritores, ensinando integridade. Contem a história, mas não destruam a pessoa. Ele ressalta a diferença abismal entre verdade e crueldade, e como o passado ainda o assombra em momentos inesperados. Ao ouvir Schubert, ao ver sua neta, ou quando estranhos perguntam sobre seu passado com Rome. A dor, mesmo depois de tantos anos, continua à flor da pele. Para Sara, Rome foi um mistério,
uma figura ausente, não um ícone. Romy morreu quando Sarah tinha apenas 4 anos e meio. Daniel a protegeu do caos midiático, mas Sarah cresceu sentindo o peso de uma herança não escolhida. Eu não queria ser a filha dela, confessou anos depois, não por falta de amor, mas por não saber como carregar esse legado. Sua rebelião manifestou-se no silêncio e na fuga. Evitou filmes da mãe, recusou papéis que a comparavam a Romy. Ela buscou seu próprio caminho, estudando arte e atuando nos oseiros de Deus, criando um oceano inteiro entre ela e o fantasma materno. Vivi com uma mulher que não conhecia, disse, e, no entanto, carreguei a sua dor como se fosse a minha. Ele nunca me mentiu, Sarah revela sobre Daniel. Mesmo quando a verdade doía, ele nunca tentou convertê-la numa santa, deixou-a ser humana, a verdadeira ponte entre as gerações. O círculo finalmente se fechou para Sarah com o nascimento de sua própria filha, Ana. Ao se tornar mãe, Sarah finalmente compreendeu Romy. Na minha família, explica, agora sempre há esta urgência de dizer eu te amo, de nunca ir embora zangado. Eles sabem melhor do que ninguém o que é perder alguém demasiado cedo. Uma frase do realizador Gilles Lelouch mudou tudo para Sarah. Tu não serás apenas a filha da tua mãe, serás a mãe da tua filha. Foi uma revelação, definindo Sarah pelo que ela podia transmitir, não pela perda. Hoje, Sarah honra Romy, não com estátuas ou cerimônias fúnebres, mas com a memória viva e o amor. Ela não era perfeita, conclui, mas era minha. E agora, através de Ana, Sarah a entende de uma forma que jamais acreditou ser possível. Daniel Biasini nunca buscou a luz. Durante 40 anos, ele escolheu a sombra para proteger uma verdade. Mas ao romper o seu silêncio, ao compartilhar o peso de sua dor e de seu amor, ele nos ofereceu algo inestimável. Ele nos deu um retrato de Romy Schneider, desenhado não pela glória, nem pelo escândalo, nem pelos rumores cruéis da imprensa. Ele nos deu um retrato desenhado pelo amor, pela dor e, finalmente, pela verdade. Esta história tocou você? Ela mudou a forma como você recorda Romy Schneider? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a verdade por trás do mito.